Olá, meus amigos, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais uma aula, tá? Nós estamos aqui caminhando para a terceira aula da nossa disciplina, que vem tratar da organização da educação, principalmente da educação brasileira, tá? Fazendo uma retrospectiva, na primeira aula, né, nós trabalhamos de forma geral como seria, né, essa organização da educação brasileira. Como a educação brasileira ela é organizada, né? Então a gente pegou um pouquinho aí da história da primeira, da segunda, da terceira LDB, né, que foram fundamentais, né, para que a educação pudesse caminhar, né, e chegar até onde nós estamos, né, dentro de um processo que ainda está em construção, que a organização da educação brasileira ela ainda está se organizando, tá? E que essa disciplina ela vem nos mostrar como isso está sendo feito. Na segunda aula, nós falamos um pouco sobre gestão democrática. A gestão democrática, pessoal, ela que é garantida por lei, no próprio artigo 14 da LDB, ele vem informar como essa gestão democrática ela deve ser implantada, principalmente dentro do sistema público, aonde essa gestão ela é obrigatória, tá? Então a gente trabalhou um pouco sobre essa gestão porque se trata de uma forma de organização da educação. E principalmente desde da Constituição de 88, que é a nossa Constituição atual, se fala na inclusão, né? Se fala em uma educação inclusiva. E a gestão democrática ela é um dos modelos, né, que nos ajuda a compreender e a entender melhor como se fazer inclusão dentro da educação. Então, gestão democrática, o próprio nome já vem dizendo, né, fazer uma educação democrática, participativa, onde todos possam contribuir para fazermos de fato uma educação de qualidade, tá bom? Nessa nossa terceira aula, e eu me refiro não só nessa aula, mas as próximas 5 aulas, contando com essa, são aulas determinantes para que possamos conhecer melhor a organização da educação brasileira. E eu peço a atenção de vocês com mais, vamos dizer assim, com uma exigência maior, né? Porque daqui para frente nós vamos entrar dentro do sistema educacional, como a educação ela é organizada, etapas de ensino, tipos de modalidades de ensino, né? A gente vai entender a legislação brasileira, a própria LDB, como é que a LDB ela organiza a educação brasileira, é importante, né? Até porque se fala aí, até porque nós estamos falando, na verdade, do nosso manual de trabalho, que é a LDB. Então, essa aula, pessoal, nós vamos entender, né, principalmente essas 3 primeiras, que eu dividi em 3 módulos, nós vamos entender é, as determinantes políticas, né, no caso, o que a política brasileira determina em relação à organização da educação. Nós vamos pegar um pouquinho do histórico social, né, desse processo evolutivo da organização, principalmente dentro da realidade democrática, os aspectos legais, normativos e organizacionais das políticas educacionais no Brasil, né, pegando aí o que a LDB nos coloca, o que o PNE, o que o PDE, né, o que eles vêm nos trazer aí de organização educacional, né, o Plano de Desenvolvimento Educacional, tá, o que ele vem trazer aí dentro dessa nossa atualidade, tá certo? Então, a unidade, né, essa disciplina daqui para frente, dessas 3 primeiras aulas que eu dividi em 3 unidades, que é a aula 3, aula 4 e aula 5, aonde dividi em 3 unidades, tá? Hoje eu vou fazer uma revisão geral. Então, a primeira unidade nós vamos tratar aí sobre as políticas educacionais brasileiras no nível da legislação, principalmente pegando como referência a nossa LDB, o que a LDB nos mostra em relação à organização da educação, etapas, níveis de educação, enfim. Quais são as obrigações do Estado, quais são as obrigações do governo federal, quais são as obrigações do governo municipal. Né? A gente tem que entender quais são as obrigações, os deveres do federal, do estadual e do municipal. Então isso a LDB ela vem nos trazer, então isso é importante para a gente poder entender melhor essa organização. A unidade 2 ela vem trazer sobre a organização política e administrativa da educação brasileira. E a unidade 3 ela vem tratar sobre a organização didática do ensino brasileiro.
porque a gente fala muito de obrigações e deveres do federal, do estado, municipal, mas a gente esquece que a própria LDB ela também vem nos trazer quais são as obrigações do professor, quais são as obrigações dos profissionais de educação. Tá? Então a gente vai entender toda a estrutura e a organização da educação e quais são as nossas obrigações enquanto professores e quais são as obrigações e os deveres do federal, estadual e municipal e outras organizações como os tipos de ensino, as modalidades de ensino. Então a gente vai compreender aí como é que funciona essa questão. Então essas 3 próximas aulas, essa e as outras 2, são fundamentais para a gente poder entender, né, essa nossa organização. Então veja bem, as políticas educacionais constituem um grupo de políticas públicas sociais do país, tá? Então, quando a gente fala em políticas educacionais, estamos falando da organização da sociedade também, tá certo? Então, assim sendo, integram, né, um elemento de normatização do Estado, orientando pela sociedade civil, porque a sociedade civil ela também tem suas participações dentro da organização do Estado. É como se, por exemplo, a educação ela tem que se organizar conforme as demandas profissionais e as necessidades, né, da sociedade. Então, a educação que ela tem como direcionamento a organização trabalhista e também as necessidades da sociedade. Então, a gente tem que entender por essa viés aí, né, que a educação ela visa, né, garantir o direito universal à educação de qualidade. Nós temos que entender esse nome aí, e pleno desenvolvimento educativo, o pleno desenvolvimento da sociedade dentro de uma perspectiva evolutiva. Que é evolutiva? É uma sociedade que pensa, uma sociedade que é crítica, uma sociedade que consegue, né, construir um modelo favorável para a evolução social. Então, todavia, desenvolver uma política pública eficiente, olha só, principalmente no ambiente educacional, não é uma tarefa tão simples. Vocês já entendem isso daí, já sabem que não é tão fácil trabalhar com a educação brasileira hoje. Não é isso? Nós temos um problema muito grande que são trabalhado dentro das perspectivas dos desafios da educação. Nós temos uma realidade muito complexa. Tá? Então, como o propósito de servir para toda a população, que é o que vem colocar nas legislações, que a gente tem como propósito servir a sociedade, cada qual com sua necessidade e anseios, né? As políticas educacionais devem obrigatoriamente abranger, né, uma série de variáveis, né? Variáveis que são determinadas aí pelas exigências profissionais, né, e também pelas exigências sociais. Então é dentro dessa realidade aí que a gente tem que nos organizar para entender, né, essa organização da educação. Então, nessas 3 próximas aulas, nós vamos ter um livro que esse livro ele vai nos dar o norte. Então eu quero que todos vocês leiam esse livro. É um livro de 40 páginas, ele vai servir para as 3 aulas que nós vamos ter aqui para frente, tá? E assistam todas as videoaulas, resolvam os desafios que eu vou estar passando para vocês em forma de fórum e em forma de atividade, tranquilo? E não esqueçam, lá no artigo 205 da Constituição Federal, ele vem dizer assim, isso aqui é muito importante para nós professores entendamos, possamos entender, né, como a educação ela de fato ela se organiza, né? Então veja bem o que o artigo 205 da Constituição fala, que a educação é um direito de todos, todos têm direito, mas é dever do Estado e da família, né? Será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade. Então, pessoal, a educação é um dever de todos, mas o Estado e a família e com a colaboração da sociedade é que vai fazer com que essa educação seja realmente inclusiva, que essa educação seja ofertada e que todos possam ter direito a ela. Então não devemos de forma alguma deixar essa responsabilidade só na mão do Estado. Tipo assim, uma certa escola não está funcionando porque o Estado, os políticos não estão nem aí. Nós temos que entender que nós, enquanto famílias e nós, enquanto sociedade, nós também temos a obrigação de lutar por essa educação, de fazer com que ela realmente aconteça. Tá? Então, nesse próprio artigo, ele vem colocar que a educação é direito de todos nós temos direito, mas é dever do Estado, da família e também a sociedade como um todo, né, em forma de colaboração
ela tem o dever de ajudar para que essa educação realmente aconteça, para que ela seja ofertada para todos, tá? Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos trilhar nessas nossas 3 próximas aulas. Espero que vocês estejam gostando. Eu reforço, se tiverem com dúvidas, se tiverem com necessidade, eu estou sempre à disposição, tá bom? Então é isso, vamos lá. A próxima videoaula, nós vamos tratar aí de um slide bem interessante, tá? Que vem falar sobre, de forma categórica, né? Todos esses pontos aqui que eu falei para vocês de forma resumida, tá bom? Então é isso, vamos junto.